Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje eu vou falar sobre mediação obrigatória na Itália e a sua visão comparada com o Brasil. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado pela sua audiência, sou Asdrubal Júnior. Vamos falar sobre mediação obrigatória na Itália e sua visão comparada com o Brasil. Em 2008, através da diretiva número 52, a União Europeia recomendou aos seus países membros integrantes que adotassem políticas de soluções alternativas de conflitos, sobretudo para os integrantes das comunidades europeias, ou seja, nas relações intercomunitárias. Em decorrência disso, foi feita a Lei 69 de 2009 na Itália e posteriormente a isso foi tratado com mais detalhes com o Decreto-Lei número 28 de 2010, que instituiu a mediação obrigatória como uma medida necessária, uma condição de procedibilidade para que as pessoas pudessem acessar a justiça pública, necessitavam demonstrar que haviam tentado a solução por mediação. E essa solução não tendo sido exitosa, então eles demonstravam isso e poderiam ajuizar ação. Isso levantou grande polêmica, naturalmente, na Itália, sobretudo por estar impondo a obrigação de se tentar a mediação e também por não estar prevendo a participação dos advogados nesse momento. Então houve grande reação, sobretudo por parte dos próprios advogados, e em 2012 o Tribunal Constitucional então reconheceu que não era constitucional, que o Decreto-Lei 28 de 2010 havia sobreposto a própria lei que o havia previsto e que naturalmente, por estar indo além do que a lei expressava, ele não estava de acordo com o sistema constitucional italiano. Então foi derrubada essa necessidade da mediação obrigatória, mas logo a seguir foi reinstituída em 2013, com o Decreto-Lei 69 de 2013, foi reinstituída a mediação obrigatória, aí corrigindo algumas situações que se previam anteriormente, como, por exemplo, a inclusão dos advogados nos procedimentos de mediação obrigatória, tornando também necessária a presença dos advogados. E aí superando uma boa parte da resistência que se tinha contra essa ideia. O tema ainda não foi totalmente vencido, sob o ponto de vista polêmico que se estabeleceu na Itália, mas o fato é que já está valendo. Posteriormente veio uma lei 98 de 2013, fortalecendo e revitalizando essa ideia da mediação obrigatória, e o fato é que o artigo 5º desse decreto 28 de 2010, que está revitalizado com o decreto-lei 69 de 2013 na Itália, esse artigo 5º estabelece a necessidade de mediação obrigatória nos seguintes casos. Eu vou ter a liberdade aqui de ler para não correr o risco de esquecer nenhum deles. Então diz o seguinte, que quando a controvérsia envolver as seguintes matérias: condomínio, direitos reais, divisão, sucessões hereditárias, acordos de família, locação, comodato, arrendamento de empresas, ressarcimento de dano decorrente da circulação de veículos, automotores e barcos, responsabilidade médica, difamação por meio de imprensa escrita ou outro meio de divulgação, contratos de seguro, contratos bancários e financeiros. Então, todas essas hipóteses se aplicam à mediação obrigatória. Conversando há poucos dias também com um professor aqui na Itália, um professor de direito tributário, ele também apontou que também está se fazendo a mediação para os conflitos de natureza tributária, que também se instituiu a mediação para os conflitos de natureza tributária, que isso tem feito ganhar muito tempo, em que pese ainda resistências por parte de parcela da advocacia italiana, que ainda resiste a essa ideia pela questão de ser obrigatório. O fato é que existe sim a mediação, houve toda essa controvérsia durante esses 2-3 anos turbulentos na Itália sobre a obrigatoriedade ou não da mediação, mas ela está valendo e tem, pelas conversas que eu tive com advogados italianos, ela tem gerado resultados interessantes. Ainda no início, é verdade, no início de tal modo que a experiência vai ainda
crescendo, se desenvolvendo, ganhando ainda mais riqueza em detalhes. Porém, já com demonstrações significativas de ganho de tempo, de mais felicidade das pessoas que naturalmente se sentem mais felizes na medida em que conseguem resolver seus problemas mais rápido, sabendo que um processo na Itália não é muito diferente de um processo no Brasil, demoram vários anos para ter uma solução final, até porque o sistema jurídico italiano, o sistema jurídico brasileiro guardam semelhanças importantes. Então, nessa perspectiva, a mediação obrigatória na Itália tem trazido já resultados animadores, apesar de todas as controvérsias que envolveu. É importante a gente esclarecer um ponto interessante, que aí torna bem diferente da discussão no Brasil. A mediação e a conciliação no Brasil são coisas distintas. A conciliação é trabalhada para as relações que não têm vínculos anteriores, para as situações pontuais em que o conciliador pode apresentar sugestões de respostas, e a mediação para as situações que têm vínculos anteriores, que se trabalham emoções, que se trabalham a perspectiva das partes para que elas mesmas entendam o problema na sua essência e sob todos os ângulos de visão, e naturalmente possam a partir daí considerarem e criarem as próprias soluções para resolver o problema através apenas do auxílio do mediador e não da proposta do mediador. Na Itália, mediação e conciliação não são coisas distintas. Na verdade, chama-se aqui de conciliação o produto final da mediação, caso ele seja bem sucedido. Então, uma mediação que gere o resultado de um acordo é porque houve conciliação. Então, eles usam a conciliação como uma expressão para explicar o acordo em si e não diferenciam a mediação e a conciliação propriamente dita, segundo as disposições da lei italiana. Então, quando está falando de mediação obrigatória, entende-se no Brasil conciliação e mediação, tudo junto e misturado, que se desenvolve aqui, e que no Brasil também há correntes que lutam pela ideia de que deveria ser uma coisa só e não ter toda essa diferença que a doutrina se preocupa tanto, mas que o novo CPC prestigiou essa diferença. O fato é que o novo CPC no Brasil prestigiou a diferença e deu pontualmente o papel do conciliador e pontualmente o papel do mediador. Um dado importante que eu tive nas conversas com os professores italianos e com advogados italianos é que realmente tem se conseguido reduzir, por exemplo, na mediação dos conflitos tributários para 6 meses, 8 meses, quando muito 10 meses a resolução da disputa, enquanto que um processo comum, discutindo o mesmo conflito contenciosamente no judiciário, levam muitos anos. Foi dito por eles que levam vários e vários e vários anos, o que me faz lembrar exatamente do que acontece no Brasil nas disputas também tributárias. Então a experiência é válida, mas é importante também apontar que o novo CPC no Brasil trouxe a audiência obrigatória, a audiência de pré-mediação ou pré-conciliação obrigatória. Por quê? Porque definiu que as partes têm que manifestar, o autor na petição inicial, que não quer audiência, e também o requerido tem que manifestar antes da audiência que foi designada pelo juiz, pelo menos 10 dias antes, que não quer audiência, porque se não fizer assim, haverá audiência. E em casos de litisconsórcio, em qualquer dos polos, basta que um não diga que não quer audiência ou diga que quer audiência, que haverá audiência. Então a audiência será obrigatória para todas as situações em que não haja unanimidade pela manifestação de não ocorrência, de não realização dessa audiência de conciliação ou de mediação, a depender da natureza do conflito. Então, criou a pré-mediação obrigatória no Brasil através do novo CPC. E nas situações de família, independente da manifestação das partes dizendo que quer ou não quer audiência, haverá audiência, será obrigatória de qualquer maneira a tentativa de pré-mediação ou conciliação. Claro, não está se obrigando à conciliação, não está se obrigando à mediação, mas está se obrigando a tentar. No plano do novo CPC, o que fez foi trazer isso para dentro do sistema jurídico processual. Antes do réu contestar, antes dele começar a escrever a sua defesa, não flui
prazo nenhum vai se tentar a pré-mediação ou a pré-conciliação, o que é diferente desse sistema italiano e diferente do sistema argentino, que já falamos em um outro programa sobre a mediação obrigatória na Argentina. É diferente porque aqui se está falando que antes do ajuizamento da demanda se faz essa tentativa. Mas vamos destacar um ponto importante na futura lei brasileira de mediação, segundo o texto que já está aprovado na Câmara dos Deputados e que será deliberado pelo Senado. A deliberação prevê objetivamente, concretamente, que se as partes convencionarem em um contrato uma cláusula dizendo que qualquer disputa tentarão resolver por mediação, fazendo um chamado de compromisso da mediação, compromisso por mediação, uma cláusula compromissória, assim como acontece com a cláusula compromissória da arbitragem, se essas partes incluírem isso no contrato, então será condição de procedibilidade para a ação também no Brasil, antes de ajuizar a ação, demonstrar que cumpriu aquela obrigação contratual. E se ajuizar a ação mesmo assim, aí o juiz vai mandar parar o processo, mediante qualquer das partes manifestar isso, vai mandar parar o processo para que seja feita a tentativa de mediação, dando prestígio à convenção de vontade das partes ao celebrarem aquilo no contrato e dando força e vitalidade a essa regra a tal ponto de paralisar, suspender o curso do processo judicial. E aí, nesse ponto, há uma semelhança importante com a previsão italiana e há uma diferença também significativa. A semelhança importante é que será uma condição de procedibilidade, assim como é aqui na Itália, segundo a previsão, não propriamente do novo CPC, mas da lei de mediação que está por ser concluída a votação no Senado e depois levada à sanção da Presidente da República. Então será uma condição de procedibilidade, mas diferente porque não é propriamente a imposição da lei para que se tente essa conciliação ou mediação antes do ajuizamento da ação, mas essa determinação de que se tente decorrerá da vontade das próprias partes ao manifestar isso na cláusula contratual através da cláusula compromissória de mediação. E aí entra essa diferença. Enquanto na Itália é a lei que está determinando assim, no Brasil será a vontade das partes que estará determinando assim. Então, fazendo essa visão comparada, chegaremos à conclusão que o Brasil encontrou uma solução inteligente para vencer todas as resistências e as discussões que têm se desenvolvido aqui na Itália para serem contrárias à ideia da mediação obrigatória, exatamente por dizer que está impondo, que é a lei que está impondo e atrapalhando o acesso à justiça, porque está determinando que se tente primeiro a mediação, a conciliação. Embora eu particularmente sou da opinião que isso não está atrapalhando, está apenas determinando um procedimento inicial e não propriamente atrapalhando, é criando um rito, um passo anterior ao ajuizamento da ação, mas de qualquer maneira o Brasil vence todas essas discussões ao fazer a previsão assim no projeto de lei de mediação. E o novo CPC trazendo a regra da obrigatoriedade da audiência de conciliação ou mediação. Então essa é a visão comparada. A Itália está funcionando, os resultados ainda são tímidos, é verdade, porque estamos muito no início, só em 2013, final de 2013, que isso foi reinstituído através das novas regras, então temos muito pouco tempo de experimentação dessa nova regra, mas de qualquer maneira, o que eu colhi dos depoimentos de colegas, de professores e advogados italianos é que a experiência está sendo bem sucedida, apesar dos pesares e das resistências de uma parcela dos advogados italianos. No Brasil, temos imensa expectativa que o novo CPC vai mudar a cultura do advogado brasileiro, mudar a cultura da sociedade brasileira ao perceber a importância, o significado e a eficiência dos meios adequados de tratamento de conflito, como a conciliação e a mediação. E a nova lei de mediação, ao prestigiar a vontade das partes celebradas em um contrato e dando a ela como condição de procedibilidade para a ação, ainda mais
mais força terá. Os contratos deverão prever isso, como já estão prevendo a arbitragem. Muitos deles vão prever a mediação e vão prever a arbitragem sucessivamente ao invés da justiça. Então vão fazer a obrigatoriedade da mediação e, se não for bem sucedida, então levarão para a arbitragem e não levarão para a justiça pública. Essa é uma tendência grande de acontecer. Esperamos assim e desejamos que aconteça da melhor forma no Brasil. É isso. Gostou dessa visão comparada? Aproveita um pouquinho dessa paisagem linda da Torre de Pisa aqui inclinada para nos acenar e nos prestigiar no momento arbitragem. Muito obrigado por sua audiência mais uma vez. Quero convidá-lo a participar comigo do nosso programa, enviando sua sugestão de pauta, crítica construtiva, pergunta, o que desejar. Interaja comigo, meu e-mail está aparecendo na sua tela. E quero lhe pedir que você se inscreva no nosso canal do YouTube e fique me acompanhando aqui, porque semanalmente nós vamos estar tratando de temas importantes ligados aos meios adequados de tratamento de conflito, conciliação, mediação, negociação, arbitragem, dispute board, práticas colaborativas e tantos outros. Fica aqui com a gente e confira toda semana. No mais, grande abraço para você, te espero no próximo programa. Até semana que vem.